Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que também quer ir para os Estados Unidos como au pair. O vídeo de hoje é Explorando os Estados Unidos, dica de viagem. Bora lá? Dear, como eu disse, o vídeo de hoje é Explorando os Estados Unidos, dica de viagem com o salário au pair, né? Au pair, a gente fala au pair porque a gente sabe, né, Dear, como é o salário da au pair. Quase não dá para fazer nada, mas se você se planejar bem, dá para viajar nos Estados Unidos, hein? Bom, eu vou falar sobre alguns tópicos: o planejamento, orçamento, transporte, hospedagem, alimentação e lazer, hein? Então, falando sobre o primeiro tópico, planejamento. Dear, nós como au pairs, nós temos 2 semanas de férias que a gente faz um acordo com a nossa host de quando vai ser. Então, já que você tem as datas, né? Você conversa com sua host, você vê as datas, e aí quando você tiver tudo certinho, você começa a planejar a sua viagem, dear, porque o planejamento com antecedência, você vai save, ó, você vai conseguir economizar bastante dinheiro aí só no planejamento, ok? Então já planeja o seu destino, já começa a ver o hotel, as passagens, que aí você vai pagar bem menos, right? Daqui a pouco eu falo de uma a uma, ok? Orçamento, dear. Orçamento, eu aconselho você a fazer um orçamento diário. Por quê? Quando eu fui para Miami, eu lembro que eu tinha 10 dias em julho. É alta temporada, eu fui para Miami com $600. Consegui juntar $600 do meu dinheirinho au pair suado. E aí lá fui eu, toda bela e sorridente, para Miami. Os primeiros dias eu vivi como rica, dear. Nossa, eu ia no TGI Fridays, eu ia no Johnny Rockets. Como eu gastei dinheiro nos primeiros dias. E aí foi chegando o finzinho da viagem, eu comecei assim, meu Deus, acho que eu vou ter que sobreviver a bagel e donut só nos últimos dias, porque o meu dinheiro foi acabando. Eu não planejei gastar o meu dinheiro diariamente. Então, eu aconselho você a ver. Bom, eu tinha $600, então eu tinha que gastar $60 por dia, né, dear? Com a minha comida e com o meu lazer, alguma coisa. A gente alugou bike lá em Miami, então eu tinha que ter tudo isso, fora passagem e hospedagem que eu paguei antes. Eu tinha que ter calculado isso no meu orçamento diário, dear. E eu não fiz. Então, nos primeiros dias, sei lá como é que eu gastei, acho que eu gastei o dobro, né? E depois, no finzinho da viagem, eu tive que comer, assim, bagel. Eu comia no Dunkin' Donuts, sabe, $2 um bagel. E foi isso, dear. Então, eu aconselho você a fazer um orçamento diário, ok? Transporte, dear. Então, como ir, né, para o seu destino? Se for muito longe, você vai ter que ir de avião, né? Tem passagens super baratas em 2 sites, eu recomendo 2 sites, que são o Skyscanner e Kayak. Esses 2 sites, você pode entrar de segunda ou terça-feira na madrugada, dear. Na madrugada são as melhores tarifas de passagem no Skyscanner e no Kayak. Você acha para todo os Estados Unidos. Se você for viajar para a Europa, eu aconselho você a
a entrar num site que chama Ryanair, que é um budget airline. Então, é muito barato, né, o budget airline. E também tem o JetBlue nos Estados Unidos. Eles fazem alguns destinos nos Estados Unidos. Também é budget airlines, o JetBlue. Mas o Skyscanner e o Kayak é um site que tem várias companhias e você pode achar o preço de passagem legal. O JetBlue, ela é uma airline company, ela é uma empresa de aviação. Então, não são todos os destinos que tem, ok, dear? Mas você pode procurar também. Ela é super barata, ok? Então, avião é isso. Agora, você pode ir de terrestre também. Eu lembro que quando eu fui para Chicago, eu fui de Cleveland a Chicago, acho que eram umas 4 horas de viagem, 5 horas, não me lembro bem. Mas eu paguei no Greyhound Bus, anota aí esse nome, Greyhound Bus. Eu paguei $1, dear. É isso mesmo, você não ouviu errado. Eu paguei $1 na passagem de ida e volta para Chicago. Muito barato, não é mesmo? Mas sempre tem? Não, não é sempre que tem. Então você tem que entrar no site, ficar de olho que tem promoções de $1, mas é assim, promoção relâmpago, sabe? E deu certinho de eu ir, dear, porque era Halloween. Eu acho que eles não venderam todos os seats, e aí a minha amiga viu que tinha dois seats ainda no bus, e a gente comprou por $1, a gente foi para Chicago. Então, você tem que ficar de olho aí. Mas os bus, né, os buses, os ônibus, eles são geralmente muito acessíveis nos Estados Unidos. Mesmo que você não pegue essa promoção de $1, você pode achar passagens aí por $20, 25, 40, para destinos bem longes. Eu lembro que eu fui para Nova York de ônibus também, mas não lembro quando eu paguei na passagem. Acho que foi mais ou menos isso, uns $25, $30. Né? Inclusive fui com a minha família quando eles foram me visitar nos Estados Unidos. Né? Mas eu devo ter pago por aí. Né? Então, o terrestre é uma opção super legal, né? Super acessível para as au pairs. Demora mais um pouquinho, mas você pode pegar promoções como essa. Né? Uma outra maneira de ir, se você é uma pessoa mais aventureira, né? Eu não sou, eu não tenho coragem. São aplicativos de carona. Tem muita gente que faz isso, chama BlaBlaCar, ok? Você pode entrar no BlaBlaCar, ver quem está indo para onde você quer ir, né? Quem está indo, sei lá, para Texas, né? E aí você pega carona com essa pessoa. Eu, Karina, particularmente tenho medo de entrar num carro de estranho, ser um psicopata, sabe? Não sei, vai saber, né, dear? Mas se você é uma pessoa super aventureira, né, e que já fez, eu conheço pessoas aqui no Brasil que fazem isso, né? Eu não tenho coragem, mas tem esse aplicativo, o BlaBlaCar, que você pode pegar então carona e aí você compartilha a gasolina e pedágio se tiver, dear, se tiver, porque lá nos Estados Unidos não tem muito pedágio que nem aqui. Eu lembro que uma vez eu aluguei um carro e fui de DC a Ohio, são 7 horas viajando, 7 horas dirigindo. Eu peguei um toll, dear. Toll é pedágio. Eu peguei um toll de 75 centavos. Exatamente, 75 centavos, 7 horas de viagem. Imagina, aqui no Brasil, eu moro em São Paulo. Para eu ir para a praia, só para eu ir para o litoral sul, em Santos, eu pago um de quase 30, acho que tá aquele pedágio. Meu Deus! Né? Então, em 7 horas de viagem, eu paguei um pedágio de 75 centavos. Então,
é uma outra opção também. Você pode alugar um carro, né, e ir dirigindo. Mas, enfim, o aluguel do carro já não é muito interessante, eu acho, né? Mas você pode ir nesse aplicativo de carona, se você for aventureira. O outro tópico é sobre hospedagem. Eu fiquei num hostel em Miami, num quarto de mulheres, era só o feminino. Eu fiquei com mais 11 meninas. 11. Eu, Karina, assim, na época, né, au pair, a gente é jovem, ok. Tinha um banheiro. Então a gente tinha que compartilhar com outras, eu tinha que compartilhar com outras 10 meninas, né? Então, assim, era um caos no quarto. Mas, enfim, assim, eu fui de boa, eu tava com a minha amiga, a gente tava curtindo Miami, a gente não tinha grana para nada, então, ok ficar em hostel, né? Mas eu aconselho você pegar um hostel que seja menos. Tem quartos que tem com 4 meninas, com 8, né? Eu peguei com 11 para economizar mais, mas no fim acabei me arrependendo, né? Mas ok, foi uma experiência, né? Já em Nova York, eu fiquei também num quarto, mas aí já era hotel, era o banheiro compartilhado por andar, também assim, cheaper, né? Mais barato, mas mais caro que um hostel, né? Mas tem nos Estados Unidos hotéis que tem banheiro compartilhado também, é uma opção, ok? Ou Airbnb, né? Quando eu fui au pair, não existia Airbnb, então para mim na época não era uma opção, mas hoje as meninas ficam muito em Airbnb. Eu já voltei para os Estados Unidos numa outra oportunidade, não como au pair, mas já fiquei em Airbnb. Então, o Airbnb é uma opção boa, né? Principalmente se você for com outra amiga e aí vocês compartilham, né, o preço da hospedagem. Enfim, agora sobre a alimentação. Então, você pode fazer como eu, né? Comer como rica nos primeiros dias e depois só viver de bagel, ou você pode com o seu orçamento diário, ver o que se encaixa no seu orçamento e ir, de repente, em um jantar mais fancy, né, mais chique, ou num almoço mais chique no outro dia, né, e comer ali, sei lá, no Whole Foods. Né. Em Nova York, quando eu fui para Nova York, tem um supermercado que chama Whole Foods. E lá tem comida self-service, que é muito difícil achar nos Estados Unidos, a não ser em Orlando. Em Orlando a gente acha bastante porque tem muito restaurante brasileiro. Mas quando a gente viaja para outros lugares dos Estados Unidos, não é muito comum achar self-service. Mas no Whole Foods tem. E é uma comida muito boa por um preço muito acessível. Eu lembro que era muito engraçado, a gente pegava uma caixa, tipo, sabe esses China box, né? Essas caixas de papel, papelão, sei lá o que é isso, coloca a comida lá dentro, pesa e depois vai comer na praça. Né? Em Nova York isso é muito comum, dear. Não sei se você já viu em filme as pessoas comendo em praça, em banquinho. Então, eles fazem isso. Então, é uma maneira muito barata de comer, principalmente em Nova York, que é uma cidade muito cara de visitar, mas vale super a pena. Então, você pode ir lá no Whole Foods, pegar o por quilo, né? Ou você pode ir comer um bagel, né? E aí, uma noite ou outra, você vai no Cheesecake Factory, ou você vai no Olive Garden, ou você vai no TGI Fridays, e aí gasta um pouquinho mais, sempre respeitando o seu orçamento diário, lembre-se, né? Então, dá super para comer bem numa cidade cara como Nova York, ok?
E lazer. Bom, dear, se você for para lugares como DC, eu morei em DC um ano. O lazer lá tem muita coisa para fazer free, né? Visitar a Casa Branca é free. É, claro, a gente não pode entrar, a gente fica até o portão, né? Mas é free. O Capitol, o Obelisco, alguns museus ali do Smithsonian Place, que é onde fica tudo, né? Alguns museus também são free, né? Tem alguns museus que pagam, mas não é uma quantia exorbitante para pagar também, né? Então, primeiro você opta pelas coisas que são free e depois você encaixa as coisas que são pagas. Por exemplo, em Nova York, a maioria das coisas são pagas. Eu fui naquele museu de história nacional que tem naquele filme, né? E na época eu paguei US$ 25. Não deve estar muito diferente, porque não tem muita inflação nos Estados Unidos, né? Mas eu paguei US$ 25 para entrar no Museu de História Nacional. Então eu super recomendo esse museu. Tem o Museu do MoMA, se você gosta de arte, né, de pintura, escultura. Eu amo assim o Egito, sabe? Lá tem uma ala do Egito muito legal. Então, o MoMA eu super recomendo. Tem o aquário também é super bacana. Então, isso tudo, dear, é pago, ok? Fora para você subir nos prédios, né? Subir no Rockefeller Center, subir no Empire State Building. Então, isso tudo paga. Então, você tem que ter no seu orçamento diário aí o que você vai conseguir fazer. Tem uma atração nova agora que chama Sky High, Sky Something, em Nova York, que é muito legal. Meu amigo acabou de ir e é super bacana de conhecer. Tem o Memorial, que você precisa ir para ver. É meio triste, porque é o Memorial do acidente, né, das Torres Gêmeas, mas é um lugar que você precisa ir, né? Então, tem muita coisa para fazer, principalmente em cidades grandes como New York, DC, né, que são free ou que são pagos. Então, você tem que aí fazer a sua pesquisa da cidade que você for. Quando eu fui para Chicago, tinha também muita coisa free para ver, mas os museus todos eram pagos. Eu também fui no Museu de História Nacional, fui no Aquário e foi muito legal. Então, tem que se organizar. Em qualquer lugar que você for, seja cidade grande, seja cidade pequena, você tem que pensar nesses pontos. Planejamento adiantado, um orçamento diário de gastos, o transporte, como é que você vai? Vai de passagem? Vai terrestre? Né? Hospedagem, então, onde você vai ficar, localização da hospedagem, que também é muito importante você ver, né, onde você vai ficar, para que você pense que meio de transporte você vai pegar nessa cidade. Então, subway, tem bus, como é que é, né? E alimentação e lazer, você também precisa fazer o diário, né? O orçamento diário. Ok, dear? Então, eu espero que quando você for au pair, ou você que já é au pair, viaje muito, porque essas são memórias, experiências que você vai levar para a vida inteira. As viagens que você fez como au pair, com as suas amigas, ou até mesmo com seus hosts, viajar é sempre bom. E eu espero que com essas dicas você possa viajar muito com o seu salário de au pair. Ok, dear? Então, obrigada por assistir até agora o vídeo. Não se esqueça
de se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho para receber mais dicas que eu posto toda semana e te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo!